Olá, pessoal! Vamos começar mais um programa Virando o Jogo com Luciana Kazaki. E hoje o assunto vai ser mediação. A minha convidada de hoje é a Márcia Andrade, mediadora e advogada. Bem-vinda, Márcia. Obrigada, Luciana. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz que você veio, viu? Estou muito feliz de estar aqui. Me conta um pouco de você, como é que começou a história, há quanto tempo você virou mediadora? Então, eu me formei em Direito em 1991 e não era uma advogada muito feliz. Eu dizia, nossa, é isso que é direito? Não era isso que eu queria ser. E aí eu mudei para os Estados Unidos, passei 5 anos nos Estados Unidos e conheci na faculdade de Direito, nos Estados Unidos, a mediação. Dizia, nossa, isso é incrível, por que não tem isso no Brasil? E passei 5 anos nos Estados Unidos, foi quando eu tive o primeiro contato, e quando eu voltei para o Brasil, procurei muito e ninguém sabia, ninguém conhecia, não existia em lugar nenhum. Tentei a PUC, tentei a USP, até que finalmente em 99 saiu o primeiro curso de mediação no Brasil, que foi a minha primeira turma, eu participei da primeira turma, e abandonei completamente o direito. Hoje eu sou mediadora, hoje não, há 20 anos eu sou só mediadora. 20 anos. E me conta um pouco da mediação, como é que funciona? Deixa eu te contar um pouquinho que muitas pessoas confundem mediação com uma coisa, como é um método alternativo de resolução de conflito. Muitas pessoas pensam em mediação como uma coisa alternativa no sentido de que não é legal ou não é oficial. Alternativa é alternativa ao judiciário. Você não precisa ir ao judiciário para resolver um conflito. Sim. Quer dizer, para resolver o conflito, não promulgar. Promulgar continua sendo o judiciário a casa certa. Mas para você resolver o conflito, a mediação, ela funciona para buscar entre as pessoas o acordo mútuo, a satisfação de ambos os lados, que vem esse novo paradigma, que eu acho que é aí que vira o jogo da mediação com o direito, que é justamente você não fazer mais a coisa impositiva, que muitas vezes não funciona, mas fazer sabendo que pode ser bom para todo mundo. Tem sempre uma saída. Eu acho que é esse o treino do mediador e que ajuda as partes a chegarem numa solução consensual. Ai, que legal. E qual é a diferença da mediação judicial para a mediação privada? Boa pergunta. No Brasil, a gente não tinha mediação oficialmente. A lei de mediação saiu ano passado. Então, se fazia mediação, eu, por exemplo, no meu escritório privado, outras câmaras de mediação e arbitragem, e não tinha no judiciário dentro dos fóruns. Hoje, existe uma mediação oferecida pelos juízes, alguns juízes, não são todos, que já oferecem vários fóruns, pelo Brasil afora, a oportunidade de você começar com uma mediação e aí não deu o resultado, pode ir direto, continuar o processo. Entendi. Só que é uma mediação limitada, é uma mediação que tem a casa do judiciário como a regra que é imposta, o número de encontros. Já a mediação privada, não. É um trabalho, assim como todo trabalho particular, tem uma flexibilidade maior. Você pode escolher o seu mediador. O mediador judicial é aquele que vai estar lá naquela hora. Sim. Né? Então, funciona muito parecido com a mediação pública, com o direito público e o privado, né? Que é quando você tem justiça gratuita, por exemplo, no fórum, você tem direito ao advogado. Então, assim, o mediador do fórum é um mediador que até pouco tempo não era remunerado, né? E era escolhido pelo juiz, ou enfim, a pessoa que estivesse de plantão naquele momento. A mediadora não era remunerado? Não era remunerado. Nossa. Até muito pouco tempo atrás. Jura? Uhum. Que loucura, né? Loucura. Mas agora, hoje em dia, está tudo certo? Hoje em dia está tudo certo e a mediação privada está funcionando super bem. Até muito pouco tempo atrás, as pessoas traziam mediadores de fora. Teve o famoso caso do Pão de Açúcar, né? Que quando ele vendeu o Pão de Açúcar, enfim, eles trouxeram o William Ury, que é um grande mediador, que a gente teve o prazer de conhecer em Harvard. E o William Ury, ele fez essa mediação. Ele foi importado dos Estados Unidos para fazer. Quer dizer, a gente tem grandes mediadores aqui no Brasil hoje, né? E a gente pode contar com esses mediadores hoje aqui também. Que bacana, né? Muito legal. E fala para mim, vamos lá, acho que todo mundo vai querer saber a diferença do mediador, do terapeuta e do advogado. Cada um tem o seu espaço. Cada um tem certo? O seu espaço. Isso é super importante dizer. Você esclarecer para todo mundo. O mediador, o terapeuta e o advogado são essenciais, indispensáveis parceiros do conflito. Sim. Né? Cada um no seu âmbito. E eu costumo brincar que a mediação é muito terapêutica, mas ela não é terapia.
ela não supre o lugar do psicólogo, embora ela tenha, mais do que o advogado, uma acolhida e um olhar mais específico para a questão emocional. Sim, né? Então, assim, importante. Ela fica um pouco entre os dois, mas ela vamos dizer assim, ela não pode ser um processo que elimine nenhum dos outros dois. Porque, assim como eu falei, na mediação, o conflito resolvido é entregue a um advogado, esse advogado é que leva para homologação em juízo. Tá. Então, o papel do advogado está muito claro. E o papel do psicólogo, quando são questões emocionais e que você percebe que as partes têm necessidade de trabalhar em questões mais profundamente, são indicados os psicólogos adequados. Então, é uma parceria. É uma parceria. Eu acho que é um trabalho que é conjunto e quando é conjunto é muito produtivo. Com certeza. Eu tenho certeza, Diva. É muito bom quando a gente tem as 3 parcerias. Porque um depende do outro, sem né? dúvida. Depende do caso que você vai resolver. Sem dúvida. Ai, que bacana, viu? E quem que pode pedir uma mediação? Qualquer pessoa em conflito. Se você tem qualquer tipo de conflito com marido, vizinho, escola, professores, batida de carro, qualquer coisa que você tenha um conflito que você não quer levar ao judiciário, você pode... não consegue resolver sozinho. E que é difícil resolver sozinho. Quando você é parte, fica muito complicado. E o mediador é uma pessoa neutra, imparcial, ela nunca toma partido. Sim. Diferente do advogado, é uma outra diferença importante. O advogado tem que ter Cada um tem um advogado. Ele é parcial, obviamente, deve ser, né? O mediador não, ele é imparcial, então ele traz essas questões de uma forma muito tranquila. Então, vai abrangindo assim, uma relação, principalmente as relações que devem ser continuadas no tempo. Por exemplo, um casal divorciado com filhos. Você pode não gostar da pessoa, não é obrigado a gostar da pessoa. Sim. Mas o mínimo de convivência, os combinados que precisam ser exercidos para a criança poder crescer saudável, o mínimo. Então, a gente combina tudo. Por exemplo, na mediação familiar, você combina. Pode ligar? Não quer ouvir a voz? Como é que faz? Não quer dizer que você vai sair dali amigo, mas pode como? Pode mandar uma mensagem, pode ser um WhatsApp. Até isso você combina para evitar que, ao longo da relação, tenha estragos maiores. Né? Então, acho que é isso. Nossa, muito bacana. E o acordo feito em mediação vale perante a justiça? Vale. Todo acordo de mediação, que é necessário e passivo de homologação, é levado à homologação e homologado por um juiz de direito. Então, nesse momento, passa a ser lei. É um acordo feito como qualquer sentença, aliás, é através de sentença mesmo, porque uma vez levado ao judiciário, o juiz vai dar uma sentença e aquilo vira lei. Só que já está trabalhado o acordo, então não tem, vamos dizer assim, nada a ser julgado, né? Sim, já está resolvido. O juiz julga a questão como um todo, mas não quem está certo e quem está errado. Que na mediação é isso que ela proporciona. Todo mundo está certo. É diferente não é nem todo mundo está errado, todo mundo está certo. Todo mundo está certo, porque todo mundo tem um ponto de vista. Claro. Então a gente busca, com as certezas de cada um, desconstruir algumas coisas para saber o que eu quero, mas o que é possível. Sim, às vezes não é só o que você quer que é possível, né? A gente tenta de tudo. Isso. Mas que bacana, deve ser muito legal, né? É muito gostoso. Às vezes, eu estou há 22 anos fazendo mediação, e às vezes eu fico pensando, nossa, tá na hora de eu parar, aí você vê um final de um caso, você diz, não dá para parar, porque muda muito a vida das pessoas. Eu acho que faz muito sentido para as pessoas que estão sofrendo, que todo conflito é um sofrimento. Gente, então fica a dica para vocês, para quem não souber ainda de mediação, que acho que tem muita gente que não conhece, né? Nunca ouviu falar, é uma coisa, você diz que nova. Porque é mais o advogado, então fica a dica para vocês, mediação, é uma coisa bem bacana, entram no site dela, qual site, Márcia, que vocês estão? www.matosoandrade.com.br e tem o Insta, que é o @matosoandrade. Então, aí fica a dica para vocês, tá? E me fala como que se escolhe um mediador para resolver um conflito. Então, onde procurar um mediador, né? Isso é importante. Eu acabei de passar o nosso site, mas além do nosso site, tem câmaras de mediação. Se você pesquisar, der um Google, vai aparecer alguns institutos, que é o Mediativa, que é um instituto fantástico de mediação. Tem o IMAB, tem o CONIMA. Então, assim, eu acho que é importante procurar para você ver o currículo de cada mediador, ver se adequa à sua história, ao seu problema, e sempre fazer algumas entrevistas, né? Que eu acho que é um trabalho muito pessoal que tem que manter, principalmente, esse vínculo de confiança. Eu acho que isso é muito importante. É esse vínculo de confiança entre a pessoa e o mediador. Você tem que confiar na pessoa para ela cuidar do seu caso, senão não tem. Tem que ser uma parceria, né? Uma parceria. Que nem um advogado, a mesma coisa. Exatamente. E um depende do outro. Isso mesmo. E me fala, você tem livro, escreveu livro? Isso que eu trouxe para você de primeira mão, quero te dar. Meu lançamento é em
agosto, depois eu fui mandar o convite, mas eu já quis trazer para você de presente. Mediação privada no Brasil. E me conta um pouco dele. Então, eu fiz um livro basicamente para... Tem muitos livros de mediação no Brasil, maravilhosos livros, mas eram muito técnicos. E eu queria fazer um livro que fosse voltado para a população, para que as pessoas que lessem pudessem se aproximar do tema e dizer, nossa, esse trabalho eu preciso, ou a minha amiga precisa, ou meu vizinho precisa, ou minha empresa precisa. Então, eu contei, cada capítulo, um caso específico. Um é de família, um é empresarial, um é de franquia, o outro, enfim, para que as pessoas digam, nossa, eu tenho alguma coisa parecida com isso. E numa linguagem muito tranquila, como a gente está conversando aqui agora. Fácil de entender, né? Que aí aproxima realmente as pessoas, dizem, nossa, eu posso usar isso, de fato. Né? Porque realmente a divulgação da mediação é muito nova. Né? Nos Estados Unidos você tem todos os escritórios de advocacia, sempre começa com a mediação, e no Brasil ainda está devagarzinho. Mas vai chegar lá, né? Vai chegar lá, se Deus quiser, a cultura da paz precisa disso, né? Exatamente. E o livro é bacana e importante isso, você facilitar a leitura para as pessoas entenderem, né? Porque às vezes a gente dificulta, coloca um português... muito próprio, né? Não tem, então... aí as pessoas não entendem e acabam desistindo. Até para mim, eu vou adorar ler e entender um pouco mais do assunto, que eu achei muito legal. Espero que você goste. Eu fiquei muito feliz, agradeço. Obrigada, Luciana. Que você tenha vindo aqui, viu? O prazer foi todo meu, obrigada. Obrigada, gente, obrigada, viu? Tudo de bom. Tchau, tchau.